Fala pessoal do canal Agape, tudo bom? Que é Lucas aqui com mais um vídeo e desta vez eu gostaria de falar sobre obedecendo os pequenos direcionamentos do Espírito Santo. Mas cara, nós já não falamos sobre este assunto, falamos parcialmente. Agora nós falamos sobre realmente ouvindo e obedecendo, né? Os direcionamentos do Espírito Santo, mas agora eu quero falar sobre os pequenos direcionamentos. Quero dar uma chave para a tua vida. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é injusto no pouco é injusto no muito também. Então o que acontece, pessoal? O que acontece? Pega a chave de hoje. A chave é que o Espírito Santo só vai nos dar direcionamentos maiores quando escutarmos os pequenos direcionamentos que Ele nos dá. Quando as pequenas coisas que Ele confia em nossas mãos, nós cumprimos. E muitas vezes não são pequenas. Nós pensamos que são. Ou muitas vezes são pequenas comparadas às coisas que Ele tem para nós futuramente. Amém? Mas nós temos que abraçar a nossa realidade. Eu estava ouvindo uma pregação ontem do pastor Bellarmino, ele até falou, achei interessante. Ele disse que enquanto não abraçarmos o nosso presente, enquanto nós não vivemos o nosso presente, nós não teremos o nosso futuro. Isso é verdade, não só para as coisas do mundo realmente. As coisas do mundo, não falo nem em relação ao pecado que está no mundo tanto, mas por exemplo, estudo. Se eu não viver uma boa rotina de estudo hoje, o que vai ser de mim lá na frente? Se eu não viver uma boa rotina de atividade física hoje, o que vai ser do meu corpo lá na frente, né? Fala sobre as coisas do reino espiritual também. Então, se eu não faço as coisas que me são confiadas da parte de Deus, assim, como é que eu vou progredir? Como é que eu vou alcançar o alvo? Como é que eu vou chegar em mais? Como é que às vezes eu oro de forma ousada, Deus, me ajuda a pregar para multidões, me ajuda a fazer isso, fazer aquilo outro. Como é que nós vamos cumprir, né, o verdadeiro propósito que Deus tem em nossas vidas se nós não fazemos nem um pouco? Na verdade, a Bíblia mostra um exemplo de Davi. Davi, ele cuidava das ovelhas que não era nem sequer dele, era do pai dele. E ele lutava de tal forma que ele poderia até mesmo dar a vida pelas ovelhas. Eu falo isso de forma muito tranquila, porque ele lutava contra leão, lutava contra urso, fazia inúmeras coisas. E dentre muitas outras coisas, Davi realmente era um pastor de ovelhas. É igual a Bíblia diz, né? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu creio até mesmo que Davi estaria pronto para dar a sua vida pelas ovelhas. E assim Deus olhou e fez: poxa, se ele cuida das ovelhas do pai tão bem, porque ele não vai cuidar das minhas ovelhas? Que futuramente Deus passou a verdadeiramente ser o pai dele, né? E naquela época Jesus Cristo ainda não tinha vindo, não tinha morrido no lugar dele. E tem outra coisa, Davi também gostava muito de louvar o Senhor. Nós vemos que Davi aí escreveu o livro de Salmos, tem mais de 100 capítulos, tem muitos ensinamentos bons, tem muitos cânticos ao Senhor, muita adoração, tem muitas coisas. E a Bíblia já fala que naquela época ele era um pastorzinho de ovelhas. Mesmo ainda nessa época ele já fazia assim sua adoração com primazia ao Senhor. Não era porque ninguém estava olhando, não era porque realmente não tinha talvez condições para ter os melhores instrumentos, que ele fazia meia boca, ou ele fazia tipo: Senhor, um dia eu te adorarei quando eu tiver no meu carro novo, quando eu estiver pregando, quando eu estiver lá no meu altar, na igreja, aleluia, aí sim eu vou fazer a tua vontade. Não, pode ter certeza que não. Deus quer você do jeito que você está agora. Deus colocou coisas em sua mão do jeito que você está agora. Caio, mas eu não vejo essas coisas. Às vezes você não vê, querido, mas Deus confiou. Se você é um missionário, por exemplo, no seu coração tende a arder um forte desejo sobre isso. Quando você vê vídeos, por exemplo, sobre pessoas na África, você tem que se compadecer verdadeiramente com elas. É assim que começa. Você começa se compadecendo. Você olha assim e pensa: poxa, eu estou me compadecendo, e começa a orar por elas. Começa a interceder por elas. Mas você olha assim e pensa: mas será que aqui no Brasil não tem pessoas daquele jeito? Você começa assim e pensa: eu não posso ajudar a pessoa da África agora. Talvez mandando dinheiro, quando puder, alguma coisa, R$2, 3, dependendo da situação da pessoa, ou mais, para a glória de Jesus. Você pensa: mas tem pessoas aqui, na cidade eu não moro, no meu caso, vive uma pessoa Paraíba, que precisa de mim. Aí você começa a ir para essas pessoas. Você vai. Às vezes você vai lá, ajuda só uma pessoa que precisa, vai ajudando 2, 3, 4, 5, 6, aí vai. E vai fazendo que Deus confie em suas mãos. Pelo menos esperar estar indo para a África. Então você tem que ver também que
É o que eu falo que é o processo. É o processo para chegarmos e cumprirmos o nosso verdadeiro propósito. Nada começa ao acaso, assim. Por exemplo, eu sempre gostei muito de escrever ministrações. Meu coração sempre teve um desejo assim, de ministrar. E eu escrevia, eu pegava assim, quando eu via algo, uma passagem bem massa, pegava assim, fazia, jogar ali no bloquinho de notas. Essa daqui vai dar uma boa pregação, essa daqui vai dar uma boa. E Deus tem falado muito comigo. Por exemplo, o último culto que eu fui, eu tava lá, comecei a notar umas coisas que Deus estava falando comigo, fui anotando. E Deus sabe que eu tenho esse desejo tão grande e que eu procuro realmente fazer ministrações, fazer algumas coisas. E Ele sabe que eu estou atento, tento sempre estar atento à voz dele. Ele foi me direcionando a coisas específicas. Quando eu cheguei em casa, parei um pouquinho para observar também. Foi me direcionando a mais coisas e eu comecei a falar sobre esse vídeo agora. É um assunto que eu já falava sobre, mas não tinha feito um vídeo específico para esse vídeo. Então, quando estamos atentos à voz dele, ao direcionamento dele, as coisas fluem, pessoal. As coisas fluem, nós devemos fazer a nossa parte, amém? Então, pergunta a si mesmo: o que queima em meu coração? O que arde no meu coração? Qual parte dos dons, dos ministérios eu acho que eu tenho, eu acho que seja realmente para mim? Uma coisa você não vai ver na hora, você não vai nem perceber, vai olhar assim e dizer: eita, eu queria o tal dom, mas eu acho que eu não tenho, não sei o que. Mas algumas coisas você vai conseguir perceber. Você vai olhando assim e pode até pensar, tipo, meu chamado de ser pastor. Aí você pensa, você tem realmente uma vontade de ter uma família bem estruturada? O pastor tem que ter isso. Você realmente tem vocação assim para cuidar das ovelhas, assim como Davi fez. Você se vê realmente no papel de líder, as pessoas te veem dessa forma. Claro que nem sempre você vai se chegar assim. Deus nos molda, né? Somos um vaso na mão do oleiro. Então um vaso muita gente tem nem forma, pessoal. Tem nem forma. Às vezes o cara é para ter um chamado de pastor, mas realmente não. O pessoal olha assim e não dá nada para aquela pessoa. Ninguém sabe. Mas depois vira uma bênção. Quantas pessoas nós já escutamos histórias assim, né? Eita, ele era bagunceiro, era daquele jeito ou outro, mas hoje é pastor, Deus mudou. Acho que Deus faz do jeito que ele quer, pessoal. E ele é o oleiro. O vaso vai perguntar, por acaso, ao oleiro: ô Senhor, por que você me fez assim? Por que você fez fulaninho daquele jeito? Não vai. Então que possamos realmente escutar os pequenos direcionamentos do Espírito Santo para ir avançar em coisas maiores, amém? Ontem aconteceu alguma coisa que eu me surpreendi, para vocês verem a importância de receber um direcionamento específico do Senhor. 2 freiras foram lá na loja e no meu trabalho, e elas falaram: olha, nós fazemos parte de tal projeto social, de tal local, nós queríamos uma ajudinha, um dinheiro para conseguirmos continuar sustentando lá. Explicaram lá em geral, eu estou parafraseando do meu jeito. Aí eu olhei assim, dei uma ajudinha, daí elas disseram: eu digo ajudinha só por falar ajudinha, né? É realmente uma ajuda, né? Daí eu dei uma quantidade de dinheiro e eu disse: posso orar por você? Daí ela olhou assim, uma delas orou surpresa, a outra não lembro o rosto dela assim direito, qual o olhar que ela fez. Daí ela disse: pode. E eu orei. Aí eu orei mais ou menos, tipo: Senhor, ajuda essas irmãs a fazer a tua obra, fazer com alegria, fazer com amor, tá repreendendo tudo qualquer mal que realmente está atrapalhando o caminho dela. E orei dessa forma, um pouco mais esticado a oração, falando um pouco outras coisas também. Só que no meio, eu não lembro se foi assim que eu tava prestes a começar ou foi no meio da oração, eu tava sentindo meu peito cheio. Eu tava dizendo: poxa, isso daí é o Espírito Santo querendo me falar alguma coisa. O que o Senhor quer me falar, Espírito Santo? O Senhor quer que, não sei, eu debata alguma divergência doutrinária com elas? O Senhor quer que eu ore por algo específico? O que o Senhor quer que eu faça? E eu olhei assim, eu pensei: poxa, eu sei que Deus, Ele tem coisas específicas para a minha vida. E quando eu oro pelas pessoas, quando eu faço algumas coisas, geralmente Ele gosta que eu faça e fale algumas coisas específicas que Ele depositou em meu coração. Eu pensei: eu vou orar sobre isso, vou falar sobre isso. E quando eu escutar realmente o direcionamento dele, eu vou entender o que é, né? Para qual lado da conversa eu tenho de enveredar, o que eu tenho que falar para elas. E acabou que eu fui surpreso que quando eu terminei a oração, ela olhou assim para mim e disse: irmão,
muito obrigado. Muito obrigado por ter nos tratado como irmãos, porque nem todos os evangélicos fazem isso. Daí eu olhei assim e fiz, poxa, Deus estava só querendo passar uma lição, cara. E que tipo, através do nosso coração, do nosso amor, do agir do Espírito Santo em nossas vidas, a gente pode revelar o amor de Deus. Pode revelar, cara, coisas tão grandes que a gente não entende. E pra mim, tipo, foi às vezes a gente olha e acha, tipo, foi mais uma oração. Não, eu gostei da oração que eu fiz realmente. Mas às vezes a gente olha e acha, não, foi só uma oração. Mas olha, o amor de Cristo foi revelado para aquelas irmãs. E às vezes traz um refrigério, traz algo que a gente nem sabe, irmãos. Isso é algo maravilhoso. E foi, pra mim, uma daquelas pequenas coisas, um daqueles pequenos direcionamentos, me preparando para coisas maiores. E eu creio que você também pode se preparar para coisas maiores. Porque o que a palavra tem para mim é a mesma coisa que a palavra tem para você. Muitas vezes Deus tem propósitos específicos para cada um. Deus tem, sim. Mas tudo voltado para as mesmas coisas. Ide ao mundo pregar o evangelho para toda criatura, para nos apresentarmos santos e irrepreensíveis perante Deus. Amém? Para que possamos correr e cumprir realmente a carreira. Combati o bom combate, guardei a fé. Então, pessoal, se você estava parado, você se viu daquele jeito, tipo, eu não estava obedecendo o direcionamento de Deus para minha vida, então, cara, se arrepende dos pecados e vai, meu irmão. Se você está desviado, arrepende dos pecados e vem, cara. Se você nunca aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, vem fazer a obra dele, irmão. Primeiro, deixa Deus realmente entrar na sua vida. Abre teu coração, rasga teu peito para Ele. Verdadeiramente, irmão. Faz isso. Se você, por exemplo, estava desviado, estava realmente nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, faça essa oração que eu vou falar aqui, tá? Repita essas palavras comigo de todo o coração. Senhor Jesus, eu sei que estive longe dos teus caminhos, mas hoje eu aceito como meu Senhor e Salvador e creio que o Senhor tem um propósito em minha vida. Obrigado, Deus, por novas coisas vindo em minha vida, Senhor Deus. Eu tenho fé que o Senhor é Deus e é o único Deus de minha vida. No nome do Senhor Jesus eu te agradeço e a partir de hoje farei as coisas diferentes, farei as coisas da maneira que te agrada. No nome de Jesus, amém. Agora pessoal, quem fez essa oração escolheu o melhor, que é Deus, que a parte nunca será tirada de nós. Então escolha o melhor hoje. Você vá agora, ler a Bíblia, faça oração, um jejum, faz alguma coisa para que você realmente se torne mais íntimo dele. Porque quando as situações vêm, nós temos de estar firmados na rocha e não na areia, segundo diz a Bíblia. Quem está firmado na rocha permanece. Quem está na areia vai só descer para água abaixo. Então nós temos que fazer isso para que a palavra não seja realmente, como pode dizer, tirada do nosso coração. Às vezes a gente vê algo, a gente olha assim, fica, eita, que palavra massa. Aí você vem, aí tenta vir para Jesus. Aí você tenta vir, mas tipo, ao mesmo tempo não faz tudo que deveria. Aí você vai regredindo e às vezes não percebe. Tá bom? Então se você se viu dessa maneira, comece a escutar os pequenos direcionamentos de Deus para tua vida. Às vezes, se você é novo convertido, cara, tudo no seu tempo. Às vezes você não sabe nem escutar um direcionamento, mas eu garanto a você que você tem o Espírito Santo dentro de você. Aí você talvez esteja dizendo, não, mas não sei. Mas o Espírito Santo te capacita. A Bíblia diz, a minha graça te basta. E o que você deve seguir está na Bíblia. Você pega, você abre a sua Bíblia assim. Você abre a sua Bíblia e a Bíblia diz, fazer isso. Para nos apresentarmos santos e irrepreensíveis perante Deus. Não minta, não roube, e vai cumprindo aquela que tem na Bíblia, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, foi misericordioso, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por esse belíssimo vídeo, Senhor Deus. Muito obrigado pela tua bondade, pelo teu grande amor, muito obrigado pelas pessoas que voltaram aos teus caminhos e outras que começaram realmente a viver para ti, Senhor meu Deus, a partir deste vídeo. Pai, toda honra e toda glória seja dada ao teu nome. Obrigado, Senhor Jesus, pelos pequenos direcionamentos em nossas vidas, que a gente os escute cada vez mais. Não só isso, mas que em primeiro lugar que nós o cumpramos, Senhor, dos pequenos direcionamentos do Espírito Santo, não qualquer um, mas do Espírito Santo em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, porque a cada dia essas misericórdias se renovam, e este é o motivo de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas.
No nome de Jesus, amém. Pessoal, entendam quando eu falo que Jesus nos ama. Ele tem um propósito para nossas vidas e é tempo de se arrepender desses pecados. Tudo que a gente fala não volta vazio. Às vezes você olha e pensa, eu já ouvi você falando isso 500 vezes. Mas cara, é a verdade, meu irmão. Quando alguém que nunca escutou isso, escuta, tem realmente um grande impacto. Umas vezes tem mais, outras menos. Às vezes a gente acha que nem teve impacto, mas a semente ali é plantada. Então, com a semente ali plantada, muitas vezes não nós, mas outros irmãos e irmãs em Cristo vão lá regá-la. E às vezes até mesmo nós continuamos esse trabalho. Então ele tem um propósito em nossas vidas. Nós temos que entender isso, pessoal. Nós temos que compreender de fato o quanto Cristo nos ama. E que ele tem realmente algo maior para nós. Ele quer que sejamos santos. Ou seja, pessoas separadas assim no mundo. Cara, quando você sabe que Jesus te ama e que ele tem um propósito em sua vida, você não vive mais da mesma maneira. Você não vai olhar e fazer tipo, Jesus tem algo pra mim, aí eu vou viver igual todo mundo vive. Ah, mas cara, Deus não tem um propósito na vida de todo mundo? Tem. Mas a maioria das pessoas não enxerga isso. Então, eles vivem como se Deus não tivesse nada pra elas. É triste? É. Mas comece por você. Comece fazendo a diferença. Porque eu tenho certeza que se você falar de ciclos, eu tenho certeza que vai realmente, cara, vai acontecer prodígios, maravilhas, coisas maravilhosas através da sua vida. É tempo de se arrepender dos seus pecados, como eu sempre falo também. Porque quem tá em pecado, cara, no céu não entra pecado. Então, como você quer ir pro céu, você quer ver a Deus, você quer fazer até mesmo a obra de Deus, estando em pecado, na verdade, não tem como. É igual aquele vídeo que eu falei, pessoal, reaprendendo o significado das palavras. Pessoal, não desprezemos o que nós ouvimos na Bíblia, o que nós ouvimos da pessoa, por ter escutado muitas vezes. Igual João 3,16 que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por muito tempo eu mesmo olhei para aquele versículo, tipo, versículo massa, mas já ouvi tanto e às vezes não tem tanto impacto. Antes eu olhava assim pro versículo. Obrigado. Então, Jesus ama, ele tem um propósito nas nossas vidas e é tempo de se arrepender dos seus pecados. Pessoal, curte, comenta, se inscreve aí, ative o sininho de notificação para toda vez que tiver um vídeo abençoado aparecer lá em cima. E realmente, quando é um vídeo desta maneira, eu não tenho vontade de terminar não, tenho vontade de ficar só falando. Em todas as segundas e quintas, às 11 horas, e vamos cumprir de fato a vontade do Senhor. Amém? Tchau, tchau.